Vamos ao processo 23.343, que tem como relator a Sua Excelência o conselheiro Ronaldo Polanco, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador, conselheiras, conselheiros, nossa amiga Érica. Trata-se de auditoria de conformidade realizada na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com a finalidade de verificar o controle realizado em relação aos procedimentos de aquisição e fornecimento de combustível no exercício 2016. Nossa área técnica fez uma análise, as folhas de 208 a 221 e um relatório complementar dessa auditoria de conformidade, as folhas 267 a 275. E relatório conclusivo, a área técnica da primeira IGC concluiu pelas seguintes inconsistências. Primeiro, 2.1.1, abastecimento de veículos que não constam na relação da Secretaria no valor de R$ 1.364,54, abastecimento de uma moto. Abastecimento de combustível sem as requisições individualizadas por veículo, sendo a sua quase totalidade sem a identificação dos veículos abastecidos e sem a assinatura do motorista, descumprindo aqui a cláusula 4ª do contrato 01/2016. Item 3, 2.1.3, ausência de diário de bordo, contendo a origem e o destino das viagens, nome do motorista e a identificação do veículo e da placa, que comprova a falta de controle efetivo do órgão. E o ponto 4 é a ausência de finalidade no fornecimento de combustível para o grupo gerador do Centro Integrado de Operações Policiais, o CIOSP, no valor de R$ 5.204,48. Citações ocorridas, defesas, pronunciamento ministerial, a folha 217 a 218. É o relatório, senhor Com a presidente. palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de auditoria de conformidade realizada na Secretaria de Estado de Segurança Pública, sob a responsabilidade do senhor Emilson Farias da Silva, secretário à época, com o objetivo de identificar e avaliar o controle realizado em relação à aquisição e consumo de combustíveis para os veículos destinados à consecução das atividades do órgão nos exercícios de 2015 e 2016. Após a instrução processual, com realização de diligência, inspeção in loco e defesa do gestor, a primeira inspetoria emitiu o relatório conclusivo de auditoria de conformidade de folhas 306, 312 a 321, no qual identificou os seguintes achados. 1. Abastecimento de veículos que não constam na relação da Secretaria, abastecimento de combustível sem as requisições individualizadas por veículo, sendo a sua quase totalidade sem identificação dos veículos abastecidos e sem assinatura do motorista, descumprindo a cláusula 4ª do contrato número 01/2016, ausência do diário de bordo, contendo a origem e o destino das viagens, nome do motorista e a identificação do veículo e da placa, o que comprova a falta de controle efetivo do órgão, e a ausência de finalidade no fornecimento de combustível para o grupo gerador do Centro Integrado de Operações Policiais, CIOSP, no valor de R$ 5.204,48. Após correção da citação do gestor, foi carreada a defesa de folhas de 286 a 288. O relatório conclusivo de auditoria acatou a justificativa apresentada apenas quanto à falta de parecer do controle interno nos processos de pagamento, ratificando as demais inconsistências constatadas inicialmente e sugerindo a aplicação de multa ao responsável e a determinação para a correção das falhas graves de controle detectadas. O processo deu entrada no Ministério Público de Contas em 2 de julho de 2019. Em relação ao item 1, o gestor alega que houve erro no preenchimento da planilha e que o referido veículo se encontra recolhido no pátio da Secretaria até que se resolva o processo de regularização. Sobre o item 2, o relatório apontou o descontrole no abastecimento de veículos, como requisições sem especificação de marca, modelo e placa dos veículos, ausência de diário de bordo,
ou falhas no preenchimento, dentre outras. Esse item demonstra ineficiência na fiscalização da execução e fornecimento de combustível, infringindo os artigos 66 e 67, caput e parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/93. Quanto ao item 4, a DAFO aponta que foram encontradas divergências no número de requisições, datas de abastecimentos incompatíveis com as apuradas na auditoria e ausência de justificativa dos abastecimentos, o que demonstra, junto com os itens 2 e 3, falta de controle efetivo por parte do setor responsável no acompanhamento da distribuição do combustível. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Emilson Farias da Silva, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, ante a fragilidade no processo de fiscalização da execução e do fornecimento do combustível contratado e pela requisição de combustível com destinação generalizada ou sem destinatário, práticas potencialmente danosas ao erário público. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, o nosso voto verifica-se que a auditoria de conformidade realizada na Secretaria de Segurança Pública tinha como finalidade identificar e avaliar as formas de controle realizadas acerca dos procedimentos de aquisição e fornecimento de combustível para os veículos destinados à consecução das atividades do órgão, exercício 2016. Eu já fiz a listagem dos principais achados. Quanto à imputação das devoluções que tanto a área técnica quanto o Ministério Público coloca, cumpre destacar que a Lei 8.429/92 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública. Essa lei dispõe, mas aí nós colocamos, além de ser um valor reduzido, sendo que no presente caso, na instrução não restou comprovado o emprego indevido de combustível pelos veículos da Secretaria com finalidade institucional, mas tão somente erro formal nos dados informados nos documentos. A título ilustrativo, destacamos a utilização de veículos descaracterizados pelo órgão de segurança no seu mister. Fato este público e notório, assim, o abastecimento de veículos que não integram o patrimônio da Secretaria não pode ser taxado como irregularidade, pois, para tal, somente se ficasse comprovado que esse veículo não foi utilizado pelo órgão. Fato este que a área técnica não comprovou. No mesmo sentido, e em devida pretensa glosa do valor dispendido para a aquisição de combustível utilizado no gerador, pois a área técnica não comprovou que o referido equipamento não foi utilizado pela Secretaria, pois somente nesta situação é que o valor dispendido poderia ser glosado. Vale salientar que o gasto de combustível que o referido equipamento foi durante todo o exercício de 2016. Logo, esse valor o valor total da utilização do referido equipamento, já que se trata de um valor somente de R$ 5.204,48, que foi usado ao longo do período de 2016. É insignificante. Desta forma, no presente caso, na instrução não descreveu nenhum ato omissivo ou comissivo por parte do egestor que possa configurar a infração ao artigo 5º, combinado com o artigo 10º, ambos da lei já citada, 8.429/92. O Ministério Público de Contas acatou parcialmente as deliberações da área técnica descritas acima, tendo que já listei, no relatório, tendo acolhido somente as do item 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 deste voto, bem como a aplicação de multa, excluindo a relativa e a devolução de 6.569. Ou seja, o Ministério Público só quer colocar a multa.
não coloca a devolução. Mas eu, diante deste quadro, peço vênia e para discordar do posicionamento da área técnica, assim como do nobre Parquet, e, excepcionalmente, no presente caso, adotar integralmente a justificativa apresentada pelo ex-gestor, as folhas do 286/287, relativas às inconsistências descritas nos subitens relatados neste voto. Então, transcrevo aqui o que eles justificam e o voto é pela regularidade do fornecimento e consumo de combustível da Secretaria de Estado de Segurança Pública no exercício 2016, pela cientificação formal do interessado do resultado desta auditoria e, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, há casos e casos. Da minha ótica, eu concordo na íntegra com o conselheiro relator, levando em consideração que é um órgão, todo mundo fala mal, mas ninguém quer assumir. E Vossa Excelência tem razão 100%, sob minha ótica, é evidente. Tem casos que eles Ele citam diz uma que... coisa e a realidade diz outra. Há situações dentro de polícias e repartições sobre essa ótica aí que tem que entrar muito e sair calado, Excelência. Eu acompanho o relator. Tem casos que ele cita que não tem controle, são coisas imprevistas e no relatório dele eles colocam isso. Desculpe, vou citar um caso. Então, não, o conselheiro não está nativo, mas está vivo, graças a Deus. É o Eugênio Leão Braga, era secretário de Segurança. O carro da comida dos presos, eu, por coincidência da vida, estava 12h30 do meu escritório ainda na empresa. O carro ficou em cima da ponte da colônia penal, lá quebrada com a comida dos presidiários lá, e não tinha como fornecer, e ninguém queria fornecer a peça para tirar isso aí. E o resultado disso, qual seria? Então, há casos e casos, Excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro, como voto, Valmir Ribeiro. Eu acompanho também o voto do conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, vamos chegar no mesmo resultado, mas analisando a auditoria inicialmente apontou que havia uma aplicação de 18, até um valor relativamente pequeno para a Secretaria, R$ 18.954, em veículos que ele não conseguia identificar a propriedade dentro da Secretaria. Apontou ainda que havia um grupo gerador com uma despesa pequena de R$ 5.204, mas não tira o gerador de dentro da Secretaria. Ao final, no contraditório, os R$ 18.954 acaba se vinculando ele a veículos que estavam à disposição, alugados, por isso que não estavam no quadro, com exceção de um. E aí a área técnica aponta que a irregularidade caiu por R$ 1.364,54, Que é uma moto. porque a placa era NAC 2240 e no relatório era NAE 2240, mas aqui dá para perceber que há um erro de digitação, porque NAC e NAE, o número é igual, então entendo que aqui este argumento está coerente, de que não ficaria somente a parte do grupo gerador, de 5.204,48, em que pese que o grupo gerador existe lá, apenas não houve uma justificativa dizendo qual era o período em que isso estava sendo aplicado. Então, nesse sentido, e tendo em vista que a auditoria não apura mais nada de irregular, apenas aponta que há um controle que precisa ser aprimorado com relatório de bordo, etc. E isso é interessante e é importante, mesmo as viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, mesmo em serviços que não são controlados e têm que ser abertos exatamente para a atividade que tem, o controle de quilometragem deve ser feito, até porque uma boa parte desses carros são alugados, então é importante que seja feito. Então, nesse sentido, e como é uma auditoria de conformidade, ainda que não é obrigatória a classificação de regular ou irregular, é apenas ver se está conforme ou desconforme, eu voto pela notificação do atual gestor para tomar conhecimento da necessidade de controle de quilometragem e consumo da frota e depois pelo arquivamento dos autos. Como voto, Excelência? No relatório ele já coloca que tomou essas providências. Só no termo que eu, de Malheiro, discorda, porque é uma auditoria de conformidade, não é regular nem irregular. Por isso,
Então, eu ouço o nobre relator e acompanha-nos finalmente que, como se tratar de uma auditoria de conformidades, Do dono do carro. o nobre relator acompanha isso. Só é regularidade do consumo. Está reconhecendo, não tem... É Tá diferente do colocando voto do Malheiro. Mudando a nomenclatura, né? Porque é Só mudando a nomenclatura. De Porque regularidade notificação e para arquivamento. arquivamento. Via notificação. Recomendações ele está fazendo aí. As recomendações ele já tomou. Já tomou. Ou seja, Então fica igual. se está pelo arquivamento, não tem nenhum problema. Muda. Só entende, então, só o entendimento por causa da auditoria. Conselheira Com o relator, excelência. do Ciner Benício, conselheira Maria de Jesus, Também acompanho o relator, né, a dada referência a essência notificação. do conselheiro Malheiro. Está aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua